Olá pessoal, eu sou a Caroline, uma das colaboradoras do GEAFA. Olá pessoal, eu sou o Henrique, um dos colaboradores mirins do GEAFA. Esperamos que todos estejam bem, com muita saúde e principalmente na Mais Santa Paz. na Mais Santa Paz. Esquecemos de falar que a Luísa também está por aqui hoje. Bom, para quem está chegando pela primeira vez, todas as sextas-feiras a gente reúne as crianças para falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus em uma linguagem leve, lúdica, para que a gente possa desenvolver a evangelização infantil para as nossas crianças. E hoje, seguindo com o livro que a gente está lendo, que é o Evangelinho segundo o Espiritismo, baseado na obra de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente hoje vai encerrar o primeiro capítulo, né, filho? Sim. Então, a gente passou por 3 momentos desse primeiro capítulo, que foi a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. Certo. E hoje nós vamos encerrar esse primeiro capítulo falando sobre a aliança da ciência e a religião. E da religião. Bom, então vamos chamar todas as crianças, vamos sentar num lugar confortável e pode começar a sua leitura, Henrique. Aliança da ciência e religião. Ciência e religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revelando as leis do mundo material e outra as leis do mundo moral. Como as duas vêm de Deus, não poderiam ser incompatíveis. A incompatibilidade entre as duas, e assim apenas aparente, e só existe para aqueles que, de um lado e de outro, se consideram donos da verdade absoluta. Na verdade, ciência e religião se complementam de forma perfeita. É chegada a hora em que a ciência deve levar em conta o elemento espiritual e em que a religião deverá apoiar nas leis orgânicas e da matéria. O traço de união necessário para que a ciência e a religião se entendam é o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo material. Leis que valem tanto quanto as leis da física ou da biologia, por exemplo. Essa grande revolução, em torno do qual trabalham os espíritos, vem sendo preparada há mais de 18 séculos. Em sua plena realização, vai marcar uma nova era para a humanidade. As relações entre os homens passarão por mudanças inevitáveis, em obediência, além do progresso, o que é uma lei divina. Isso. Bom, filho, então o que a gente entende desse último trecho do primeiro capítulo sobre a ciência e a religião? Então, a gente entende que a ciência e a religião, elas se complementam. Isso. Porque uma vem do mundo material, que é a ciência. As leis do mundo material, né? Material, que é da ciência. Uhum. E as leis do mundo moral. Certo. Que no caso são da religião. Certo. Então, as duas são perfeitas, né? Porque as duas se complementam. As duas vêm de Deus, né? As duas vêm de Deus e as duas se complementam. Sim. Né? Sim. Porém, o que acontece? Hoje ainda, menos do que há 18 séculos atrás, como se fala, a gente ainda tem pessoas que têm as suas verdades absolutas e que não entendem que essas duas leis se complementam, né? Então você tem aí as pessoas que só acreditam na ciência, e aí quando ela não encontra uma justificativa material, uma comprovação material, com base em dados que comprove algum fenômeno, ela diz que não tem explicação, que é o acaso, né?
Já a religião, muitas vezes, ela também não entende alguns fenômenos da ciência, e aí também dizem que não tem explicação. Quando, na verdade, elas se complementam. Então, se todo mundo tiver essa evolução, eles vão entender que uma realmente complementa a outra, porque as duas são leis divinas, né? São leis de Deus e fazem parte de todo um estudo ligado à nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, né? Mas hoje nós já temos muitas evoluções, né, Henrique? Como a gente estava conversando, as reencarnações de pessoas a cada época, né, vem trazendo novas descobertas, novas tecnologias, né, que mostram a evolução, né? Você tem alguns exemplos para dar, né? No Nosso Lar, que é o filme lá, de André Luiz, já lá existia computadores, hoje existem, mas o filme já é mais para antiguidade. Era um tempo mais antigo que não existia, sim, né? Já existia computadores, existia ônibus voadores, que no caso hoje a McLaren já está testando carros voadores, a Uber já está testando drones bem grandes para transportar pessoas. O que nos mostra que Sim. nós já estamos em evolução em vários aspectos, né? Sim. Então, e a vacina, por exemplo, né? Muitas pessoas, quando começaram os estudos das vacinas contra a Covid, né, começaram a questionar com relação ao... Nossa, em tão pouco tempo ficar a vacina pronta. Imagina, uma vacina boa demora-se de 5, 10 anos ou até mais. Mas a gente não pode se esquecer que nós temos a reencarnação de pessoas que trazem a evolução em estudos científicos e que só nos comprova que hoje é possível se fazer uma vacina eficaz com 1 ano apenas de desenvolvimento. Então significa que evoluímos cientificamente, né? Então esses são alguns dos exemplos que a gente traz com relação à evolução e a justificativa de que os dois se complementam, né? Sim, tanto a religião quanto a ciência. Sim, eu queria também falar sobre as encarnações. Uma das pessoas assim que a gente conhece é o Bill Gates, que ele que criou a Microsoft, a internet em si, né? Ele... E quantos benefícios todas essas tecnologias trazem para nós, né? Hoje no mundo que a gente vive. Imagina se não existisse essa tecnologia, como é que seria a pandemia? Como é que a gente poderia trabalhar de casa? Como é que a gente poderia reencontrar, ver os nossos familiares à distância, né? Então, tudo, obviamente, tem muitas coisas que vêm e as pessoas às vezes utilizam de forma errada, mas tudo que vem em evolução vem para o bem, né? Sim. Bom, então pra gente concluir esse primeiro capítulo, que foi aqui a respeito do não vim destruir a lei, que foi o primeiro capítulo, em resumo, o que a gente aprendeu nesse capítulo? Que Moisés abriu o caminho, que foi continuado por Jesus e será completado pelo Espiritismo, né? Também aprendemos que as leis de Moisés eram do jeito que eram, né, mais rígidas, por causa do grande atraso moral das pessoas naquela época. E que os adeptos do Espiritismo devem trabalhar com afinco para que a doutrina espírita, traduzindo o pensamento do Cristo, enfim possa se implantar na Terra, que é o que a gente está vivendo hoje com a nossa transição planetária. Bom, próxima semana a gente vai entrar no capítulo 2, que é o Meu Reino Não É Deste Mundo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Se ficou dúvida, né, Henrique? Manda mensagem pra gente, deixa no comentário, pra gente poder ajudar vocês a desenvolver melhor as dúvidas e o tema relacionado ao nosso primeiro capítulo de hoje, tá? Pra finalizar, não se esqueçam, tá? A gente está fazendo uma campanha da fome, do alimento, né? Então,
Se vocês tiverem alguma coisa para doar, sejam alimentos não perecíveis, podem ser cestas básicas ou alguma ajuda financeira, serão super bem-vindos, podem entrar em contato conosco. Mas, como bem disse a Marinês no Momento Intimista de ontem, não precisa ser através de nós fazer ajuda. Você mesmo pode fazer a sua ajuda no seu bairro, com o seu grupo de amigos, né? O que importa é a gente ajudar mais e mais as pessoas que necessitam, tá bom? Então vamos nos despedir agora? Sim. A Luísa acabou nem aparecendo. Mas ela tá aqui atrás da minha mãe. Né? Então, deixa eu falar uma outra coisa. Comente nos comentários coisas. Se você gostou do conteúdo, né? O que tem que fazer, Henrique? Deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas que vocês acharem que é bom. Muito bem. Então, vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira, né? Tchau, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus.